Era uma manhã nublada na região de Gadara, uma área próxima ao mar da Galileia, conhecida por suas colinas verdejantes e rebanhos de animais pastando. Jesus e seus discípulos haviam acabado de atravessar o mar em uma barca, após uma noite agitada por uma tempestade que foi acalmada com um simples comando do Mestre. Agora, pisavam em um território estranho, habitado por pessoas que viviam à margem da sociedade judaica. Gadara era uma região predominantemente gentia, e isso ficava evidente não apenas pela arquitetura diferente, mas também pela presença de porcos pastando nas colinas, algo impensável para um judeu observador da lei. Enquanto caminhavam, um homem surgiu de entre os túmulos que pontilhavam a paisagem. Ele estava em um estado lastimável, nu, com o corpo coberto de cicatrizes e correntes quebradas penduradas em seus pulsos. Era um homem possesso, habitado por uma legião de demônios que o atormentavam dia e noite. Os moradores da região já haviam tentado contê-lo, mas ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Ele vivia entre os túmulos, gritando e ferindo a si mesmo com pedras. Ao ver Jesus, o homem correu em sua direção e caiu de joelhos. Os demônios que o habitavam sabiam exatamente quem era Jesus. "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu imploro por Deus que não me torture", gritaram através do homem. Jesus, com uma autoridade que só ele possuía, ordenou: "Saia desse homem, espírito imundo." Os demônios, reconhecendo a autoridade de Jesus, não tiveram escolha a não ser obedecer. No entanto, eles fizeram um pedido surpreendente: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Imediatamente, os demônios saíram do homem e entraram na manada de porcos que pastava nas proximidades. O que aconteceu em seguida foi caótico. Os porcos, agora possuídos pelos demônios, correram em direção ao precipício e se lançaram no mar, onde se afogaram. O significado dos porcos na cultura judaica. Para entender por que os demônios pediram para entrar nos porcos, precisamos voltar às raízes da cultura e da religião judaica. No Antigo Testamento, especificamente em Levítico 11:7, os porcos são classificados como animais impuros. A lei mosaica proibia os judeus de comer carne de porco ou mesmo de tocar em seus cadáveres. Essa proibição não era apenas uma questão dietética, tinha um significado espiritual profundo. Os porcos representavam impureza, desordem e tudo o que era contrário à santidade de Deus. Na mentalidade judaica, os porcos eram vistos como criaturas que simbolizavam o pecado e a rebelião contra Deus. Eles eram frequentemente associados a práticas pagãs e rituais idólatras, comuns entre os gentios. Para um judeu, ter porcos por perto era uma lembrança constante da impureza e da separação de Deus. Quando os demônios pediram para entrar nos porcos, eles estavam, de certa forma, buscando um habitat que refletisse sua própria natureza. Assim como os porcos eram considerados impuros, os demônios são seres espirituais impuros, caídos e rebeldes contra Deus. Eles não poderiam habitar em algo puro ou sagrado, precisavam de um veículo que correspondesse à sua essência corrupta. Além disso, a escolha dos porcos pode ter sido uma tentativa de causar destruição e caos. Os demônios sabiam que, ao entrarem nos porcos, levariam os animais à morte, resultando em um grande prejuízo econômico para os donos dos rebanhos. Isso poderia gerar conflitos e tentar manchar a reputação de Jesus entre os habitantes locais. Afinal, quem seria responsabilizado pela perda dos porcos? Jesus, que permitiu que os demônios os possuíssem. No entanto, o que os demônios não contavam era que Jesus estava completamente no controle da situação. Ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos não porque estava sujeito às suas demandas, mas para demonstrar sua autoridade sobre o mundo espiritual. A destruição dos porcos foi um ato simbólico de vitória sobre as forças das trevas, mostrando que o poder de Jesus era maior que qualquer legião de demônios. Enquanto os porcos se lançavam no mar e os demônios eram derrotados, uma multidão começou a se formar ao longe. Os pastores que cuidavam dos rebanhos haviam testemunhado tudo e correram para contar às pessoas da cidade o que havia acontecido. Logo, uma grande multidão se aproximou, curiosa e temerosa ao mesmo tempo. O que eles encontraram foi algo que mudaria suas vidas para sempre. O homem que antes era possesso agora estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Mas o que isso significava para os gadarenos? E por que eles reagiram com medo ao invés de alegria? No próximo capítulo, exploraremos a reação das pessoas e o que isso revela sobre o coração humano diante do poder de Deus.
A notícia do que acontecerá com o homem possesso e os porcos se espalhou como fogo pela região de Gadara. Os pastores, ainda tremendo de medo, correram para a cidade e contaram a todos o que haviam visto. Um homem que há anos era um perigo para si mesmo e para os outros, agora estava curado, sentado aos pés de um estranho que parecia ter poder sobre os próprios espíritos malignos. E, mais chocante ainda, uma manada inteira de porcos havia sido perdida no mar. A multidão que se formou ao redor de Jesus e do homem curado era uma mistura de curiosidade, admiração e medo. Muitos nunca haviam visto algo assim. Para eles, os demônios eram uma força temível e incontrolável, parte do cotidiano de suas vidas. Agora, diante de alguém que podia comandá-los, não sabiam como reagir. A estratégia dos demônios. Por que os demônios pediram para entrar nos porcos? Essa pergunta ecoava na mente de todos que testemunharam o evento. Para entender isso, precisamos mergulhar no mundo espiritual e na natureza dos demônios. Os demônios são seres espirituais caídos, que outrora serviram a Deus, mas que, por rebelião, foram expulsos do céu. Eles operam no mundo físico através da opressão, possessão e engano. No caso do homem de Gadara, os demônios haviam encontrado nele um lar adequado para suas atividades malignas. No entanto, quando confrontados por Jesus, eles sabiam que não poderiam resistir à sua autoridade. O pedido para entrar nos porcos foi uma tentativa de manter algum controle sobre a situação. Os demônios sabiam que, se fossem expulsos do homem sem um destino, seriam enviados para o abismo, um lugar de confinamento e tormento mencionado em Lucas 8:31. Ao pedirem para entrar nos porcos, eles esperavam evitar esse destino terrível. Além disso, os demônios podem ter visto nos porcos uma oportunidade de causar mais destruição. Eles sabiam que os porcos eram valiosos para os gadarenos, tanto economicamente quanto culturalmente. Ao possuírem os porcos e levá-los à morte, os demônios causariam um impacto significativo na comunidade, gerando caos e possivelmente incitando as pessoas contra Jesus. No entanto, o que os demônios não entenderam foi que Jesus estava completamente no controle. Ele permitiu que eles entrassem nos porcos não porque estava sujeito às suas demandas, mas para demonstrar sua autoridade absoluta sobre o mundo espiritual. A destruição dos porcos foi um ato simbólico de vitória sobre as forças das trevas, mostrando que o poder de Jesus era maior que qualquer legião de demônios. A reação dos gadarenos. Enquanto Jesus e seus discípulos observavam a multidão se aproximar, o homem curado permanecia sentado aos pés do Mestre, em paz pela primeira vez em anos. Ele estava livre, não apenas dos demônios, mas também do estigma e do isolamento que o haviam acompanhado por tanto tempo. No entanto, a reação dos gadarenos não foi de alegria ou gratidão. Em vez disso, eles ficaram com medo. A Bíblia diz em Marcos 5,15 que, ao verem o homem curado e ouvirem o relato dos pastores, todos ficaram com medo. Esse medo não era apenas do poder de Jesus, mas também das implicações do que havia acontecido. Para os gadarenos, a perda dos porcos era um golpe econômico significativo. Eles dependiam dos rebanhos para seu sustento, e a destruição de uma manada inteira representava uma grande perda financeira. Além disso, o fato de Jesus ter permitido que os demônios entrassem nos porcos pode ter sido visto como uma ameaça à sua maneira de vida. Eles estavam mais preocupados com seus bens materiais do que com o milagre que havia acontecido diante de seus olhos. Outro fator que contribuiu para o medo dos gadarenos foi a presença de alguém com tanto poder. Eles estavam acostumados a viver em um mundo onde os demônios eram uma força incontrolável. Agora, diante de alguém que podia comandá-los, eles se sentiam vulneráveis e expostos. Em vez de se alegrarem com a libertação do homem, eles pediram que Jesus fosse embora. Enquanto Jesus e seus discípulos se preparavam para deixar Gadara, o homem curado se aproximou do Mestre. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus tinha um plano diferente para ele. Vá para casa, para os seus, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você, disse Jesus. O homem obedeceu e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus havia feito por ele. Sua história se espalhou rapidamente, e muitas pessoas ficaram maravilhadas. Mas o que isso significava para o ministério de Jesus? E como essa história se conecta às nossas vidas hoje? No próximo capítulo, exploraremos a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual e como essa autoridade se manifesta em nossas vidas. Enquanto o homem curado começava a espalhar a notícia de sua libertação por toda a região de Decápolis, Jesus e seus discípulos retornaram à barca para atravessar o mar da Galileia novamente.
O vento soprava suavemente, e as águas estavam calmas, em contraste com a tempestade que haviam enfrentado na noite anterior. Enquanto remavam, os discípulos não conseguiam parar de pensar no que haviam testemunhado em Gadara. Pedro, sempre o mais vocal do grupo, quebrou o silêncio. Mestre, o que aconteceu lá? Como você tem tanto poder sobre os demônios? Eles o reconheceram, o chamaram pelo nome. Até pediram para não serem mandados para o abismo. Porque eles têm tanto medo de você. Jesus olhou para Pedro com um olhar sereno, mas penetrante. Pedro, você ainda não entende a extensão do poder que me foi dado. Eu vim para destruir as obras do diabo. Os demônios sabem quem eu sou, e tremem. Mas não é apenas sobre expulsar demônios, é sobre trazer o reino de Deus à terra. A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual é um tema central nas Escrituras. Desde o início de seu ministério, ele demonstrou poder sobre os demônios, as doenças e até mesmo as forças da natureza. Em Gadara, essa autoridade foi manifestada de maneira dramática e inegável. Os demônios, que haviam aterrorizado o homem e a comunidade por anos, foram expulsos com uma única palavra de Jesus. Mas o que significa essa autoridade para nós hoje? Em primeiro lugar, ela nos lembra que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta. Ele é o Filho de Deus, com poder sobre todas as coisas. Em Colossenses 1,16, lemos: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso inclui os demônios, que são seres espirituais criados, mas que se rebelaram contra Deus. A autoridade de Jesus também nos mostra que ele veio para libertar os oprimidos. Em Lucas 4,18, Jesus declara: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. A libertação do homem de Gadara foi um cumprimento direto dessa missão. A batalha espiritual. A história do homem de Gadara também nos ensina sobre a realidade da batalha espiritual. Embora não possamos ver os demônios com nossos olhos físicos, eles estão ativos no mundo, buscando destruir e enganar. Efésios 6,12 nos adverte: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No entanto, assim como os demônios reconheceram a autoridade de Jesus, eles também reconhecem a autoridade que ele delegou aos seus seguidores. Em Lucas 10,19, Jesus diz: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Isso não significa que devemos buscar confrontos com demônios, mas que podemos confiar no poder de Jesus para nos proteger e nos libertar. Aplicação prática para nossas vidas. A história do homem de Gadara não é apenas um relato histórico, ela tem implicações profundas para nossas vidas hoje. Aqui estão algumas lições que podemos aprender. Jesus tem poder para nos libertar. Assim como ele libertou o homem de Gadara, ele pode nos libertar de qualquer opressão ou pecado que nos escraviza. Seja vício, medo, ansiedade ou qualquer outra coisa, podemos clamar a Jesus e experimentar sua libertação. Cuidado com as impurezas. Os demônios buscaram habitar nos porcos porque eles representavam impureza. Da mesma forma, devemos evitar coisas que podem abrir portas para influências espirituais negativas em nossas vidas, como pecados não confessados, más companhias ou práticas ocultas. Confie na autoridade de Jesus. Não importa o que enfrentamos, podemos confiar que Jesus tem todo o poder e autoridade para nos ajudar. Ele é maior que qualquer demônio, qualquer problema ou qualquer medo. Enquanto Jesus e seus discípulos continuavam sua jornada, o homem de Gadara estava em Decápolis, compartilhando sua história com todos que encontrava. Sua vida havia sido transformada, e ele não podia ficar calado. Mas o que aconteceu com ele depois? E como sua história se conecta à nossa jornada de fé? No próximo capítulo, exploraremos o legado do homem de Gadara e como podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje. Enquanto Jesus e seus discípulos continuavam sua jornada pelo mar da Galileia, o homem de Gadara, agora curado e em pleno juízo, estava em Decápolis, uma região de 10 cidades gentias, compartilhando sua história com todos que encontrava. Ele não podia ficar calado.
A transformação que experimentara era tão profunda e radical que ele sentia uma necessidade irresistível de contar a todos o que Jesus havia feito por ele. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo, ele dizia às pessoas que encontrava no mercado, nas ruas e até mesmo nos templos pagãos. Eu era um homem perdido, possuído por demônios, vivendo entre os túmulos, ferindo a mim mesmo. Mas então ele veio. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Ele me libertou. Ele me deu uma nova vida. As pessoas olhavam para ele com uma mistura de incredulidade e admiração. Alguns duvidavam, outros se maravilhavam, mas todos ouviam. A história do homem de Gadara começou a se espalhar como fogo, alcançando lugares onde Jesus ainda não havia pisado. Ele se tornou um testemunho vivo do poder e da misericórdia de Deus. O impacto do testemunho. O testemunho do homem de Gadara teve um impacto profundo na região de Decápolis. Aqui estão algumas maneiras pelas quais sua história tocou as vidas das pessoas. O homem de Gadara era conhecido por todos como um louco perigoso. Agora, ele estava curado, vestido e em pleno juízo. Sua transformação desafiava os preconceitos e estigmas da sociedade, mostrando que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Levando esperança. Muitas pessoas na região de Decápolis estavam oprimidas por doenças, pobreza e desespero. A história do homem de Gadara trouxe esperança, mostrando que Jesus podia transformar vidas de maneiras milagrosas, preparando o caminho para o Evangelho. O testemunho do homem de Gadara preparou o coração das pessoas para o Evangelho. Quando Jesus retornou à região de Decápolis mais tarde, ele foi recebido por uma multidão que já havia ouvido falar dele através do homem que ele havia curado. Lição para nossa jornada de fé. A história do homem de Gadara não é apenas um relato histórico. Ela tem lições poderosas para nossa jornada de fé hoje. Aqui estão algumas aplicações práticas. Assim como o homem de Gadara, cada um de nós tem uma história de transformação para contar. Não importa quão simples ou dramática seja, nossa história pode tocar vidas e levar esperança a outros. Confie no poder de Jesus. O homem de Gadara foi libertado porque Jesus tem poder sobre todas as coisas. Da mesma forma, podemos confiar que Jesus pode nos libertar de qualquer opressão ou pecado que enfrentamos. Seja um instrumento de Deus. O homem de Gadara não foi chamado para seguir Jesus fisicamente, mas para ser um testemunho em sua própria comunidade. Da mesma forma, Deus pode nos usar onde estamos, para impactar as vidas ao nosso redor. O chamado para a liberdade. A história do homem de Gadara nos lembra que Jesus veio para nos libertar. Ele veio para destruir as obras do diabo e trazer o reino de Deus à terra. Seja qual for a nossa luta, seja opressão espiritual, pecado, medo ou desespero, podemos confiar que Jesus tem o poder para nos libertar. Enquanto refletimos sobre essa história, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas. Há áreas onde precisamos da libertação de Jesus? Há pessoas ao nosso redor que precisam ouvir nossa história de transformação? Como podemos ser instrumentos de Deus para levar esperança e cura a um mundo quebrantado? Enquanto o homem de Gadara continuava a compartilhar sua história, Jesus e seus discípulos seguiam adiante, em direção a novos desafios e novos milagres. A jornada de fé é cheia de altos e baixos, mas uma coisa é certa: com Jesus, sempre há esperança. No próximo capítulo, exploraremos como essa história se conecta à nossa vida cotidiana e como podemos viver na plenitude da liberdade que Jesus nos oferece. A história do homem de Gadara não termina com sua cura e libertação. Ela continua a ecoar através dos séculos, inspirando e desafiando todos aqueles que a ouvem. Mas como essa história se conecta à nossa vida cotidiana? Como podemos viver na plenitude da liberdade que Jesus nos oferece? A liberdade em Cristo. A liberdade que Jesus oferece não é apenas física ou emocional, é uma liberdade espiritual que transforma todas as áreas de nossas vidas. Em João 8,36, Jesus diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa liberdade inclui libertação do pecado. Assim como o homem de Gadara foi libertado dos demônios que o atormentavam, Jesus nos liberta do pecado que nos escraviza. Romanos 6,6 nos lembra: "Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado." Libertação do medo. O medo é uma das maiores armas do inimigo. Mas em 2 Timóteo 1,7, lemos: "Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio."
Jesus nos liberta do medo e nos enche de sua paz. Muitas vezes, carregamos o peso da culpa e da condenação. Mas em Romanos 8:1, somos lembrados: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus nos liberta da culpa e nos restaura. Aplicação prática para nossas vidas. Como podemos viver na plenitude dessa liberdade? Aqui estão algumas práticas que nos ajudam a experimentar a liberdade em Cristo. Conheça a verdade. Em João 8:32, Jesus diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." A verdade da palavra de Deus nos liberta das mentiras do inimigo. Passar tempo lendo e meditando na Bíblia nos ajuda a permanecer firmes na liberdade que Cristo nos deu. Viva em comunidade. A jornada de fé não é para ser feita sozinha. Hebreus 10 versículo 24-25 nos encoraja: "E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros." A comunidade nos ajuda a permanecer firmes e a crescer na fé. Ande no Espírito. Em Gálatas 5:16, lemos: "Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne." Andar no Espírito significa viver em obediência a Deus, permitindo que Ele nos guie e nos transforme. Assim como o homem de Gadara, cada um de nós tem uma história de transformação para contar. Compartilhar nossa história não apenas glorifica a Deus, mas também encoraja outros a buscar a liberdade em Cristo. O legado da liberdade. A história do homem de Gadara nos lembra que a liberdade em Cristo é real e acessível a todos. Não importa o quão longe estamos, não importa o quão quebrados nos sentimos, Jesus tem o poder para nos libertar e nos restaurar. Enquanto refletimos sobre essa história, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas. Há áreas onde precisamos da libertação de Jesus? Há pessoas ao nosso redor que precisam ouvir nossa história de transformação? Como podemos ser instrumentos de Deus para levar esperança e cura a um mundo quebrantado? A história do homem de Gadara não é apenas um relato histórico, é um convite para experimentarmos a plenitude da liberdade que Jesus nos oferece. Ela nos desafia a confiar no poder de Jesus, a compartilhar nossa história e a viver como testemunhas de sua graça e misericórdia. Enquanto encerramos essa narrativa, somos lembrados de que a jornada de fé é cheia de altos e baixos, mas uma coisa é certa: com Jesus, sempre há esperança. Que possamos viver na plenitude da liberdade que Ele nos deu, e que nossas vidas sejam um testemunho vivo de seu amor e poder. O eco da liberdade. Anos se passaram desde que o homem de Gadara foi liberto por Jesus. Sua vida, outrora marcada por dor e desespero, tornou-se um farol de esperança para todos ao seu redor. Ele continuou a compartilhar sua história, não apenas em Decápolis, mas em todas as regiões por onde passava. Suas palavras ecoavam como um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. Um dia, enquanto pregava em uma praça movimentada, um jovem o abordou. "Eu ouvi sua história", disse o jovem, com lágrimas nos olhos. "Eu também me sinto preso, como se estivesse em uma cadeia que não consigo quebrar. Há esperança para mim." O homem de Gadara colocou a mão no ombro do jovem e sorriu. "Há esperança para todos nós", ele respondeu. "Eu era um homem perdido, vivendo entre os mortos, mas Jesus me encontrou. Ele pode encontrar você também. Ele pode libertá-lo de qualquer coisa que o mantenha preso." O jovem ouviu atentamente, e algo em seu coração começou a mudar. Naquele momento, ele decidiu buscar a Jesus, assim como o homem de Gadara havia feito anos antes. O legado que continua. A história do homem de Gadara não terminou com ele. Ela continua a tocar vidas, geração após geração. Cada pessoa que ouve sua história é confrontada com a mesma pergunta: o que Jesus pode fazer por mim? Assim como o homem de Gadara, cada um de nós tem uma história para contar. Cada um de nós foi tocado pela graça de Jesus de alguma forma. E cada um de nós é chamado a compartilhar essa graça com o mundo. Que possamos, como o homem de Gadara, ser testemunhas corajosas do poder de Jesus. Que nossas vidas sejam um eco da liberdade que Ele oferece, levando esperança a um mundo que tanto precisa. A história do homem de Gadara nos lembra que, não importa o quão longe estamos, não importa o quão quebrados nos sentimos, Jesus está sempre ao nosso lado, pronto para nos libertar e nos restaurar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que essa história continue a ressoar em nossos corações,
inspirando-nos a viver na plenitude da liberdade que Jesus nos deu. E que, ao compartilharmos nossa própria história, possamos levar outros a experimentar o mesmo amor e poder que transformou a vida do homem de Gadara. Obrigado por assistir. Se você gostou desses conteúdos inspiradores e edificantes, o próximo vídeo recomendado é mais uma palavra de Deus. Nele, exploramos o significado profundo da fé e como ela pode transformar nossa vida diária. Vamos mergulhar em versículos bíblicos e histórias inspiradoras que nos ajudam a entender a importância de confiar em Deus em todas as situações. Clique na tela final para assistir se você gostou deste vídeo. Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais este próximo vídeo agora mesmo e fortalecer sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.